Tito. É uma leitura longa, mas muito agradável, por si é o sermão. 5. Vamos dizer tudo junto, vamos lá. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que foi irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis e que possam acusar de dissolução nem de desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como também dispenseiro da graça de Deus, não soberbo, não iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Vocês podem ler um pouco mais alto. Mas dado a honestidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, e que seja poderoso, tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desobedecedores, faladores vãos, enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam as nessas inteiras, ensinando que não convém por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas essas coisas são puras para os puros, antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negando as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados por toda a obra. Obrigado, Senhor Deus, por essa escritura e pelos momentos finais que estamos aqui na tua casa, na tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém. Sentai-vos, amados. Meu desejo é tomar a mensagem véu adentro, que vocês fizeram a leitura, e é só dois parágrafos que tem a ver com essa experiência de Creta, dessas manifestações que havia ali em Creta, principalmente com os da circuncisão. Paulo chega a citar Epímenes, que era um poeta do sexto século antes de Cristo, que os seus compatriotas diziam que ele era profeta, mas ele dizia: não, os cretenses são bestas ruins mesmo, são mentirosos. No parágrafo 163, foi o que eu disse que eu ia falar de fofoca, mas não é bem isso não. Só vou ler esse parágrafo. 163. O véu caiu, ele mesmo ouve isto. Eles estão ali e estão vindo à vida. A conversação deles é temperada com sal, não falando do vizinho ou tentando alvoroçar algo que foi feito dessa maneira ou daquela maneira, mas a sua conversação é sobre Cristo e sobre a sua glória. No 192, Deus ajude-nos nesta manhã, nessa oração, a entrarmos naquela vida interior. 192. Saia deste lugar aí onde você é cercado por todo vento de doutrina, todo vento de ensinamento, todo vento de disse-me-disse. Cada coisinha que aparece. Não sabe você que a Bíblia diz que nos últimos dias viriam homens e seriam como anjos de luz? E que tomariam vingança, e os demônios, e os ministros? Tudo isso se manifesta como anjo de luz.
Não vê você que Eva estava procurando por uma coisa nova, por uma luz nova. Quando o diabo falou com ela e causou cada sepultura que existe aí fora, causou cada instituição de doentes mentais, causou cada presídio, cada morte, cada angústia, cada criança faminta, toda mãe moribunda. Eva estava procurando por algo novo. Ela estava procurando por qualquer coisa nova que pudesse achar. Oh Deus, leva-me de volta à glória da Shekinah. Leva-me contigo para dentro do véu. Estou satisfeito, Jesus. Senhor, deixe-me desaparecer. Estou lendo 193. E encontrar-me em ti. Entre no véu interior, onde todos estes lamentos do mundo acabam. As lutas que enfrentamos, elas são exatamente em torno de nós. Mas não faz parte da nossa vida. Basta que nós nos escondamos em Cristo. E a vida que agora vivo, vivo no bendito Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não há como Satanás te apanhar se você estiver escondido em Cristo. Para ele te apanhar, ele tem que passar por cima de Cristo. Ou então receber o Espírito Santo que você recebeu, no qual você foi batizado. Ou o diabo é batizado com o Espírito Santo, ou ele vai ter que passar por cima de Deus. Mas não pode fazer nem uma coisa nem outra, então ele não te pega. Mas ele te tenta. Aí está a expressão de Paulo, à igreja de Éfeso. Se vamos ao Senhor com toda humildade, com lágrimas e com tentações. As lágrimas, as adversidades, as tentações fazem parte da vida cristã. Quanto mais lágrimas, quanto mais dificuldades, mais humildade, mais tentações, mais vitória. Quando se encontrar uma pessoa que não consegue galgar, não consegue ter um testemunho, passa-se ano após ano, nunca ele tem um testemunho, nunca ele tem uma informação boa, uma novidade, sempre é só marzela. Estou empurrando com a barriga, eu vou levando, e etc, etc. É porque ele não tem dificuldade, ele não tem tribulação, ele não tem lágrimas, não tem humildade, não tem testemunho. Essas coisas fortalecem o nosso testemunho. Quanto mais luta você passa, quanto mais tentações você enfrenta, mais experiência você tem. Porque aquele mesmo que permite que venha a tentação sobre você, é o mesmo que te dá o Espírito Santo. Primeiro ele te dá o Espírito Santo. E depois solta um diabo atrás de ti. Primeiro te dá o Espírito Santo, depois te manda para o deserto, para ser tentado. Só depois que Jesus estava cheio do Espírito Santo, repleto do Espírito Santo, foi que o Pai permitiu que ele fosse para o deserto, para ser tentado. 40 dias e 40 noites. E mais aquele processo cruel. Após os 40 dias. E depois mais 3 anos e meio de tentação, dia e noite. Jesus viveu muito pouco, mas foram 33 anos de tentação e 33 anos de vitória. O que eu faço para ser vitorioso? Seja tentado. Em vez de você pedir, Senhor, livra-me da tentação, diga, Senhor, dá-me o Espírito Santo. Irmão Brando, eu preciso. Qual dom espiritual eu tenho que clamar por Senhor me dar? Disse, nenhum. Mas eu não preciso ter dons espirituais. Ele disse, não é o caso. E o que é que eu preciso? Ele disse, peço o Espírito Santo. E você tendo o Espírito Santo, quando o doador vem, os dons vêm com ele. E na hora que ele precisar desse ou daquele dom, aquilo se manifesta em você. Você não sabe quando você vai precisar daquele dom. Mas eu gostaria de ter o dom da fé. Se você quer ter o dom da fé, hoje à noite vai ser uma oportunidade legal.
Eu queria ter o dom da fé. Espere a necessidade. O que vai fazer manifestar em você o dom da fé é na hora que você precisar do dom da fé. Eu queria o dom de operações de maravilhas. Esse dom de operações de maravilhas, que é uma coisa imediata, ele só vai se manifestar no momento que tiver necessidade de uma coisa imediata. Deus não vai te dar um dom para você carregar na mochila. Não funciona. Isso não é programa de Deus. Olha, eu vou te dotar de 3, 4, 5 dons e você vai sair pelo mundo. Aí depois você volta. Que tal, meu filho? O que você fez com os dons que eu te dei? Nada, senhor. Mas por que você não fez nada? Não houve necessidade. Véu adentro. Primeiro tenha a necessidade. Aí você vai ver que você tem o dom. Deixa a adversidade bater a sua porta. Será que eu sou capaz de parar o sol? Ou a claridade do sol? Papai, e a professora esteve explicando para nós que o sol não para. É a terra que se move. Muito bem, minha filha. É isso mesmo. Ele disse, ele queria, não era o sol, ele queria a claridade. Você precisa conhecer esse parágrafo também. Senão você só fica dizendo aí que o sol para e o sol para. E qualquer leigo sabe que o sol não para, porque ele não se move. Mas graças a Deus que o irmão Branda, como tem resposta para tudo, embora não gostando disso, ele disse, nunca siga um homem que tem resposta para tudo. Mas pela graça de Deus, ele tinha resposta para tudo. Foi a claridade do sol. Mas sabe como foi para Josué saber que ele precisava da claridade do sol? Quando não conseguiu terminar a luta. Você não tem luta nenhuma. Você não está enfrentando nenhuma luta. E quer que o sol se mantenha. Para quê? Só para ser filmado? Eu nunca consegui dar um testemunho de cura divina. Você não adoece? Você tem até plano de saúde? Tem isso aí. Tem essa novidade aí. É uma economia. É muita economia. Eu já vivi um tempo que um frasco desse só dava uma semana. Agora isso aqui, meu pai. Eu ainda tinha meia dúzia de dente aqui. E agora só está com um para cá já. Não acaba. Creia nisso. Há alguém doente? Chame os presbíteros, irmão. Antes de chamar o médico, chame o presbítero. Exercite a sua fé. Você não tem plano de saúde? Tem, mas também tem presbítero. Tem irmãs que são dotadas disso. Às vezes, o melhor presbítero para você é aquela irmã que você conhece, que te ama. Porque a oração decisiva é aquela oração que é praticada pela pessoa que te ama. Irmão Brando chega a dizer, não há oração mais forte por uma criança do que a oração de uma mãe. Então, de vez de chamar o presbítero para orar pela criança doente, chame uma mãe. Não é legal você ficar se apresentando, mas desde que o presbítero daqui, ele chama, quero pedir à irmã fulana, à irmã ciclana, que vá na casa da irmã fulana, ciclana, que tem uma criança doente. Pode ir lá, se o presbítero te mandar, é assunto fechado, porque você tem mais condições de curá-la, porque você tem mais amor. E o amor alavanca a fé. Será que eu tenho dom de fé? Eu tenho dom de operações de maravilhas? Eu tenho dom de cura? Talvez você vai ter a oportunidade de exercitá-lo. Eu sou questionado por isso. São duas perguntas que me fazem constantemente. Por que o senhor não fala sobre o evangelismo?
Qual o segredo de evangelizar? E a outra, como é que o senhor consegue fazer maravilhas? Mas como? Como que vai fazer maravilhas? Como é que você consegue fazer maravilhas? Não, eu tenho testemunhos. É um testemunho. Foi uma coisa que aconteceu. Eu nunca me preparei para enfrentar aquele problema. Até porque se eu soubesse que eu ia enfrentá-lo, eu não iria. Nem eu, nem você iria. Você não vai. Você não é voluntário nesse sentido para sofrer. Você é voluntário para servir a Deus. Mas quando eu descobri que pode existir uma maravilha, é na hora do apuro, quando não tem jeito. Aí tem que surgir a maravilha. É um dom que está dentro de você, irmão. Saia desse véu. Te afasta disso. Olhe para Deus. Diga, Senhor, o Senhor é o doador. Então dá o teu filho. E um outro parágrafo que eu gostaria de deixar para vocês, está na mensagem A Igreja e Sua Condição. É o parágrafo 90. Essa é a razão de todo esse rosnado aqui, e perturbação, e maledicência, e difamação, e alvoroço ao redor da igreja. Isso é o que dispersa a igreja. Ai daquele por quem vem o escândalo. Ai daquele por quem vem o escândalo. Não é o que comete o erro, é o que escandaliza. O escândalo é através da propagação. Já falamos agora no início. A pessoa comete um ato, mas só quem sabe é você. Se você não for escandaloso, se você não escandalizar, assunto encerrado. Quem é que deve amarrar uma corda no pescoço e lançar-se ao fundo do mar? Aquele que propaga, aquele que dissemina, aquele que informa. Não é o que cometeu o erro. O que cometeu o erro foi o pecador. O que tem acontecido, esse rosnado, você sabe o que é que rosna? Aqui. E essa perturbação de maledicência, não é quem cometeu o erro. É a difamação, é o alvoroço ao redor da igreja. É rodinhas, o disse-me-disse, que o profeta chama de ácido sulfúrico, espírito sedutor. E dizer um espírito sedutor é ácido sulfúrico na igreja. Isso é que dispersa a igreja. Isso mostra que Deus, isso mostra que o diabo entrou em você. Seríamos mais sensatos se disséssemos isso. Irmã, eu queria conversar com a irmã, porque você sabe, eu sou do tabernáculo. E eu queria dizer para você que o diabo entrou em mim, e eu queria falar do meu irmão. Eu pergunto a você, você acha que a receptora ficaria para escutar essa conversa? Irmão, cruz credo, Ave Maria. Aí mostra como nós cometemos 2 erros. Não dizemos quem somos, quem está conosco, e ainda propagamos. Porque aí se a pessoa se interessasse, então você falaria, mas você falaria em nome de Satanás. Mas olha, eu só vou falar para ti que tu sabe que eu sou do coral Satã. Eu só vou falar para ti porque eu sou levita. Tu sabe como levita, meu ministério é observar, filmar os demais.
Eu só vou falar para o irmão porque eu sou diácono. Sabe que o diácono são os olhos do ministério. Mas tu está ungido por quem? Fala sério aí. Fala mesmo. A unção é do diabo. Isso acontece porque o diabo entrou em você. E isso mostra que o Espírito Santo saiu de você. Olha, irmão, tu estás percebendo por que eu vou falar do meu irmão? Não, é que o Espírito Santo saiu de mim. Quando o Espírito Santo estava em mim, eu encobria tudo. E por que tu está fazendo isso agora? Porque agora, que bicho, aquela cauda grande. Eu estou possessa. Eu estou possessa. Não, te identifica. Puxa a tua carteira, está aqui, olha. Estou endiabrada, estou endiabrado. Como é que tu sabe disso? Foi o irmão Brana. Usa o nome do irmão Brana. Pode usar agora usa. Tu só tem parágrafo para bater nos outros? Estou te dando agora para te apunhalar. Toma, desgraçada, para de fofocar, miserável. É que o diabo tomou conta de mim. Eu estou com a língua coçando. É assim mesmo? Coça ali? Coça. Quem pergunta para o jovem rico? Lá no inferno é só na língua o negócio. E quem vai para lá tem que estar com a língua coçando aqui. Quando chega lá, é fogo na língua. Eu estou lendo o parágrafo. 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 Vê se você grava o mesmo parágrafo. Tu vai dizer que não tem a mensagem, né? A igreja e sua condição, parágrafo 90. Todo dia no culto doméstico tu lê lá. De repente pode ter algum linguarudo lá. O diabo entrou em ti e o Espírito Santo saiu. Agora, eu sei que isso está somente queimando o breu de alguns de vocês. Quando ele falou isso eu sei que está queimando o breu. Que a gente só gosta, a gente só quer que o pastor fale só de prosperidade, entendeu? Mas quando começa a queimar o breu, porque um assunto como esse, irmão, deixa todo mundo despido aqui. Todos. Ninguém aqui consegue, até os que estão dormindo, sabe disso, eles dormem, que é para tirar bronca. Entendeu? Que é para dizer que não é comigo. Não é comigo. Não. Aquilo? Não era comigo, não. Eu nem senti nada. Ele disse que estava queimando o breu. Eu nem senti. Porque isso aí é que já está torrando. Já está torrado, né? Isso está queimando o breu de alguns de vocês. Porém, isto deveria fazer isso. Isto pelo que é dito, não para ser sábio, mas para atuar astutamente. Porém, para ele dizer aonde está o problema, pois algum dia eu terei que permanecer e dar uma resposta para você. E justamente a razão da maneira que você faz e a maneira que você atua, isto mostra quem é você. Se você somente tem tido um velho temperamento que sacudirá os punhos, somente um pouquinho e sai aqui e alvoroça, ou faz crítica, ou vulgaraliza e tolice desse jeito, isto mostra onde isso está indo. Agora, somente uma coisa a fazer: tire essa coisa daí e a pomba, o Espírito Santo, voltará ao seu coração. Agora eu estou falando para vocês, eu não estou falando para vocês estranhos. Eu sei que o seu pastor aqui deve falar. Eu estou falando para o Tabernáculo Brana. Eu não estou falando para vocês, pessoas de outras igrejas. Eu estou falando para o Tabernáculo Brana. Isto é, que é o problema aqui de volta. Eu estou falando para aqueles que eu vou ter que responder por eles. Esse é o único direito que você tem. Você tem um direito, e esse direito é uma renúncia da própria vontade.
renunciar isso a favor de Deus. Então Deus faz a liderança daí por diante. E o Espírito Santo se moverá para um lugar. O Espírito Santo dirá, isto não é correto. Pare o encontro, mova-se. Eu pararei com isto também, irmão. Mova-se imediatamente, mude. Como você pode estar fazendo uma coisa errada e o Espírito Santo não fala? O Espírito Santo vai dizer, isso não é correto. Porque você tem que ser dirigido pelo Espírito de Deus. E a única maneira de ser dirigido pelo Espírito de Deus é manter-se dócil. Não conhecer muito. Que o Senhor nos ajude, amados, a nos manter dócil. Não conhecer muito. Não entender demais. Não buscar coisas novas. Fiquemos com o velho evangelho. O evangelho de Paulo, o evangelho de Pedro. Lembrando disse, se os decididos de Paulo entraram, os meus também entrarão. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Venha Cristo, que te chama com poder celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Faça a tua própria oração. Agradeço o Senhor por ter vindo a esta casa e pelo que o Senhor falou só para ti. Há coisas que ninguém ouviu, só você ouviu. Você é um cristão, você tem o Espírito Santo, você sabe o que é que o Senhor requer de ti.